Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu convidado de hoje, muito jovem, ainda criança, presenciou o seu pai sendo assaltado na porta de casa. E logo ali despertou nele um senso de justiça. Na realidade em que ele vivia era comum furtos na região. Ele mesmo teve a bicicleta roubada 7 vezes. Aos 12 anos ele conheceu a música e se apaixonou por esse mundo. Depois, as coisas foram acontecendo na vida dele, teve uma filha muito jovem, aos 20 anos, seguiu uma carreira, mas foi demitido. E aí olhou o mundo dos concursos como uma oportunidade de unir a paixão pela música e também esse senso de justiça e se tornar policial. Ele conseguiu, se tornou especialista corneteiro da Polícia Militar do Distrito Federal, vai começar o curso de formação no dia 27 de dezembro, e foi nosso aluno aqui no Gran Curso Online, que é sempre uma grande alegria. Ele vai contar pra gente essa história de superação incrível. Você precisa conhecê-la. Estou aqui com Gesiel Freitas. Gesiel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu quem agradeço o convite. Estou, assim, digamos, realizando um sonho. Tinha uma vontade muito grande de te conhecer. Bacana. Não imaginava um dia gravar uma entrevista aqui, mas quando eu via as entrevistas motivacionais durante o período que eu ainda estava estudando, uma vez eu senti esse anseio assim, será que um dia eu também vou dar uma entrevista como essa? E é difícil quando a gente chega aqui para dar entrevista acreditar que realmente está acontecendo. Então, obrigado pelo convite e é isso, de fato, foram ali alguns meses de muito sacrifício, estudando para esse concurso, como você esteve dizendo, no ano de 2017, nos últimos dias do ano, praticamente eu fui demitido e entrei o ano de 2018, recém-casado, uma filha... Gisele, vamos só voltar na história um pouquinho, aí a gente já chega nessa parte. Tá bom. Tá bom? Primeiro eu queria perguntar para você, já puxando o gancho aqui do que eu falei no início, o que aconteceu que você presenciou ali, muito jovem, ainda criança, situação, e o que despertou esse interesse por fazer o mundo um lugar melhor, um mundo mais justo, trazer segurança para as pessoas, né? Você que vivenciou o que a falta de segurança faz, né? Como é que era essa sua realidade e o que aconteceu? A realidade é que Samambaia, quando meus pais se mudaram para lá, eu tinha de 1 para 2 anos de idade, então eu cheguei junto com o nascimento da cidade também, e era uma realidade muito difícil, assim, não tinha asfalto, era uma das últimas quadras, então... questão de locomoção, era uma época muito complicada ali. As pessoas que moravam lá tinham poucos acessos. Eu me recordo, assim, ainda criança, de ter essa memória de eram muitos barracos. E a gente morava em um barraco que, quando meu pai ele era motorista de ônibus, junto com algumas pessoas ali da quadra, elas tinham essa mesma realidade, né, de ser motorista, cobrador, lavador, mecânico, era um grupo assim até grande, de umas 7 pessoas mais ou menos, meu pai e os colegas de trabalho dele. E aí eles sempre chegavam juntos, às vezes no mesmo horário ali, depois da meia-noite mais ou menos. E aí eu sempre esperava meu pai chegar, subia na cabeceira da cama, olhava pelas frestas da telha, e aí eu via ele abrindo ali o portão improvisado que a gente tinha de madeirite e tudo mais. Sim. E aí nesse dia, quando eles estavam chegando, porque a esquina da nossa casa era a primeira mediante as outras casas das outras pessoas, né? E aí então estavam todos juntos e eles foram abordados por um bandido e assaltaram eles, mandou todo mundo deitar no chão, e eu vi aquilo dali, eu não conseguia nem chamar minha mãe, porque apesar de ser criança eu já entendia que de repente ela fosse ficar mais preocupada que eu, então eu só observei toda aquela cena calado, me sentindo, hoje eu conhecendo essa palavra, eu sei assim, impotente, no sentido de que eu não podia fazer nada, eu só podia ver o meu pai apanhando. Então aquilo mexeu muito comigo, e de acordo com que eu fui crescendo ali naquela localidade, muitas pessoas da minha própria geração se debandearam para o crime, uso de drogas, e algumas pessoas já não estão mais aqui. Então poucas pessoas assim tiveram uma condição favorável ou conseguiram construir uma condição favorável para não ser fruto daquele meio, por exemplo, né? Então, eu me recordo da minha irmã sendo assaltada, voltando da escola. Então, suas bicicletas eram roubadas? As minhas bicicletas nem se fala. Eu tive ao todo 7 bicicletas roubadas, furtadas, assim, de apontar arma para mim, para o meu melhor amigo, para a família dele. Então, assim, eram coisas que eu simplesmente não podia fazer nada. E
aquilo ali mexia demais comigo, porque eu sabia que era injusto demais, assim, a gente trabalhar, teve uma bicicleta que me roubaram ela com 2 semanas, eu não tinha pago a primeira parcela dela, era uma bicicleta nova que eu ia usar para estudar, para de repente galgar um objetivo melhor para a vida e tudo mais, então assim, todos esses acontecimentos mexiam demais comigo e resgatavam aquela coisa, um dia eu vou ser policial, assim, sem ter essa noção de futuro, né, mas dentro de mim, se eu fosse policial eu não tinha feito isso. E até no jogo, né, de policial e ladrão, você só gostava de ser policial. Eu gostava, né, de ser policial. Não aceitava ser Na hora ladrão. que dividia ali, se eu caísse do time dos ladrões ali, eu queria trocar com alguém. Enfim, eu gostava de ser o polícia. Assim, aprendi a correr atrás, eu corria muito bem. Então eu gostava muito e me identificava demais, assim. Ser policial é um negócio que me acompanha até onde eu me recordei de criança, assim. E aí com 12 anos você conheceu outra paixão, né? Que é a música. Seu pai, acho que com muito esforço, né, te deu um instrumento para você praticar. Foi amor à primeira vista? O que aconteceu ali? E meu pai, ele era motorista de ônibus, ele trabalhou nessa função muitos anos. E um dos motivos que fez o meu pai, por exemplo, se aposentar, além de algumas questões de saúde, foi porque ele sofreu um assalto. Nesse assalto, quem assaltou deu um tiro próximo ao ouvido do meu pai, e isso afetou um pouco da audição dele, então foi um dos motivos que afastou ele do trabalho, problema no labirinto e tudo mais. Então assim, mas nessa época, quando eu tinha ali por volta dos 12 anos, meu pai, eu ia trabalhar com ele, nessa época existia uma garagem ali que era no Nilson Nelson, todos os ônibus concentravam ali, e aí de lá a gente foi andando pelo Parque da Cidade, ele me levou para conhecer Brasília, até que a gente chegou no Conic, que é um local antigo e setor de diversões aqui sul, em Brasília, e tinham algumas lojas, digamos, famosas ali da época, né? E aí ele me levou numa loja de instrumentos que até hoje ela tem lá, ela é bem tradicional. E quando eu cheguei na vitrine eu vi um instrumento que mexeu comigo, me brilhou os olhos, meu coração acelerou, foi um negócio assim de amor à primeira vista, de fato. Eu falei, nossa, pai, olha esse. Aí mostrei pra ele, entramos na loja, peguei na mão, aquilo ali vibrando assim dentro de mim, sabe? Eu, caramba, pai, eu quero. Eu era uma criança obediente, assim, sabe? Não era de dar muito trabalho, não. Mas naquele dia eu tava diferente, assim, de pai, eu quero esse instrumento, eu quero. Não sabia nem o nome, não sabia como é que tocava, eu sabia que eu queria. E aí, beleza, fomos pra casa, meu pai não tinha muitas condições, eu sou o filho mais velho de três filhos dele, no caso, dele e da minha mãe. São casados até hoje. E aí, então, assim, era uma fase que não tinha muita sobra, digamos, né? E aí, um ano depois, no dia do nosso aniversário, 8 de maio, eu acordei com um peso em cima das pernas. Assim, seu aniversário é 8 de maio também? 8 de maio também. Você é GG, apelido? GG e 8 de maio. Nossa, coincidência demais. Nem fala, quando eu estudava que você aparecia ali nas gravações, eu falei, caramba, eu preciso conhecer esse cara. Legal. Mas é isso, então um ano depois, quando eu acordei, meu pai estava me presenteando com aquele instrumento musical, ele passou ali um ano fazendo hora extra, tudo que ele podia para arrecadar esse dinheiro e conseguir comprar. E ali de uma forma meio que autodidata, assim, eu fui aprendendo sozinho as primeiras notas e tudo mais. Naquela época não tinha internet, então era outra realidade, né? Sim. E aí a gente frequentava igreja, tinha banda, aí ele sempre... Enfim, a vida foi me fazendo encontrar pessoas que de alguma forma ia contribuindo e eu ia evoluindo. Aí toquei na banda musical da EIT, que é a Escola Industrial de Taguatinga, que era gratuito, Maestro João. Depois, eu já tinha 14 anos nessa época, chegando na EIT eu já desenvolvi um pouco mais. Por ter contato com outros músicos, né? Ampliei minha visão de música e de instrumentista, e aí recebi o convite para tocar na banda Marcial do Marista, que apesar de ser uma escola particular e eu ser da escola pública, né? Mas pela qualidade do que eu tocava, pela minha pouca idade também, deu certo de passar um tempo lá, e o maestro também era trompetista, o maestro Altair, e ali eu desenvolvi um pouco mais, até que lá na frente, depois de alguns anos, a gente tocou aqui no Parque da Cidade numa competição de bandas. E aí eu fiz um solo naquele dia e um dos jurados é trompetista da Orquestra do Teatro Nacional. E aí veio conversar comigo e eu era fã dele, só que como eu falei, não existia internet. Então eu conhecia por nome, mas não sabia quem era a pessoa. Só o famoso Paraíba, né, o trompetista. E aí até que eu topei com ele, a gente conversando no meio da conversa, eu sou o Moisés Alves, eu recordando assim de longe, de um CD que eu vi o nome dele. Você que é o Paraíba? Sim, sou eu. Aí nossa, já realizei outro sonho, assim, de conhecer um ídolo que eu tinha. Legal. E aí ele me concedeu uma vaga, através dele eu consegui uma vaga na escola de música, e foi meu pai quem me auxiliou
a me matricular lá, depois que eu peguei algumas aulas estudando assim, avulso na escola de música. Então meu pai ele sempre esteve presente em todos esses momentos, assim, sabe? Então por isso essa ligação com relação ao meu pai. Né? Foi quem me presenteou com o instrumento musical, sempre que eu precisei ele me apoiou de lá e tudo mais. E como é que os concursos públicos apareceram na sua vida? Pois é, justamente nesse momento da vida em que eu tinha ali 26, 27, não, eu tinha 30 anos, aí teve essa virada de ano de 2017 para 2018, tinha recém-casado, me mudei para morar com a minha esposa, já tinha uma filha que não é desse relacionamento, e, enfim, organizei toda a casa, de repente eu me vi sentado no sofá com tudo organizado no seu devido lugar e pensando, caramba, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Você foi demitido? Fui demitido. Ano de eleição, tinha ali um contexto político na situação e fui demitido, era um empregado terceirizado, enfim. E aí pedi a Deus assim, para me dar uma orientação, procurei alguns colegas que de repente podiam me orientar, conseguir um emprego e tudo mais, mas não estava dando certo. Passou uma semana, duas, aí o cinto aperta, como dizem, né? O calo aperta. Com a filha para criar, início de ano, algumas cobranças, recém-casado, então não é brincadeira. E aí eu, meu Deus, que situação, até então eu nunca tinha passado por isso, não daquela forma, né? Assim, consciente de que eu precisava gerenciar melhor as coisas e poder prover, né? Algumas necessidades para mim, para quem estava comigo. Então, um colega meu que é da banda, um grande amigo que a gente tocava junto desde essa época lá da banda do Maristo, ele me mandou o edital e falou assim, cara, vê se dá certo aí, vê se dá para você. Aí eu abri o edital, comecei a ler lá linha por linha e tudo mais, até que chegou no ponto que estava lá escrito, limite de idade, 30 anos na inscrição. Aí qual é a data da inscrição? Inscrição dia tal. Eu falei, caraca, daqui um tempo. E ainda faltavam alguns poucos dias, né, para eu poder fazer aniversário e virar a chave para 31 anos de idade, que eu já estaria fora se fosse nesse formato. Então ali começou a minha história com concursos. Eu abracei aquilo como sendo a minha verdade absoluta, o meu futuro, minha provisão, tudo que eu tenho para fazer na vida eu vou fazer em prol desse concurso, porque daqui eu vou conseguir unificar o sonho de ser policial, o sonho de ser músico, de tocar na banda, porque quando eu era criança, meu pai me levava nos desfiles de 7 de setembro, e eu e ele, a gente ficava encantado com aquelas bandas, aquelas bandas militares passando, e a gente se olhava, cara, pai, não sei o quê. E como eu já disse recentemente, assim, inconscientemente eu falava, um dia eu vou tocar nessa banda, eu nem sabia que ia ser músico nem nada, sabe? Mas eu já sentia aquela ligação, assim, e meu pai sempre lá. Sempre presente. E aí foi Qual isso, o nome então, dele? o nome do meu pai, Gerson Fernandes de Souza. E aí, então, li o edital, não sabia por onde começar, não era concurseiro, já não vinha estudando de antes para esse concurso. Então eu peguei do zero, sabia que eu tinha ali o edital como roteiro, falei, então vai ser isso aqui mesmo. Comecei pelo mais fácil para mim, que foi a parte de música. Né? Então, digamos assim, zerei ali tudo que precisava estudar da parte de música e agora vamos para o resto. E aí entrei em contato com o Gran Cursos e, para minha surpresa, porque assim, eu estava desempregado e tinha algumas coisas, enfim, eu expliquei essa situação, pedi um auxílio, assim, o que vocês podem fazer por mim, e passou um dia, dois, falei, em época de edital aberto não vai ser dessa vez que eu vou conseguir, talvez. Para minha grata surpresa, 3 dias depois eu recebi um e-mail, você está aqui, então, um desconto para você e tudo mais. Eu fiquei muito impressionado, falei, nossa. E aí, então é Deus, porque eu já estava um pouco desacreditado. E aí eu consegui, de alguma forma, pagar ali esse cursinho, já liberou a senha, o acesso. Estudava em casa mesmo, porque eu não tinha condições de ir para uma aula presencial. Sabia que tinha custo de passagem, alimentação, o tempo de deslocamento. Então eu falei, não, então é em casa mesmo. Aí conversei com a minha esposa, expliquei toda a situação. Falei, olha, apareceu essa oportunidade. E se você me conceder essa possibilidade de ficar estudando, assim, se a gente conseguir negociar de uma forma que você sustente tudo, praticamente eu vou estudar, eu vou me empenhar e vou procurar fazer por onde, assim, honrar essa oportunidade. Como é que era a sua rotina? Minha rotina era pesada. Assim, algo que me fez me manter numa rotina de estudos, eu me recordei de uma pessoa que eu conheço, um senhor de idade já, que ele veio do Ceará para Brasília
por conta da empresa que ele trabalhava, e aí depois ele trouxe a família, ele mais 2 filhos, a esposa, e aí quando ele estava aqui em Brasília, ele também foi demitido. E aí ele, poxa, eu estou em Brasília, terra dos concursos, então vou estudar. E aí ele estudava assim, 14 horas por dia. A esposa dele me contando que ele deixava um colchão no chão, porque quando ele não aguentava mais, ele deitava ali, voltava e já estudava de novo. Então eu falei, cara, se ele, com senhor de idade, assim, com mais de 40 anos, passou na BIM, que não é um concurso fácil, né? Praticamente o primeiro concurso, digamos assim, da pessoa, com filho, com toda essa situação, não morava aqui em Brasília. Eu falei, se ele deu conta, eu não posso me dar o direito de fazer menos. Então eu segui esse exemplo dele para mim. E eu tinha também algumas pessoas que eu conheço, assim, como uma grande amiga minha que ela comprou o livro do GRAM há muitos anos e passou para um concurso no tribunal. Então, assim, eu me espelhei em algumas pessoas e eu sabia que era possível, só que eu tinha que pagar um preço. Então, assim, eu olhava no espelho e falava, é um sacrifício que vai ter um retorno, eu só preciso aguentar. Então, assim, minha esposa saía às 6 horas da manhã para trabalhar, eu levava ela no metrô, a gente morava perto do metrô, em Taguatingaçu, passava na rua de baixo, fazia algumas barras, porque eu já sabia que em algum momento isso ia me ser exigido. Sim. Ia na padaria, comprava 2 pães, voltava, fazia mais barra, só para garantir. Ia para casa, tomava café, e nisso fazia o café já assim, assistindo uma aula online ali. E aí já sentava na mesa, caderno, não tinha assim uma noção de como era estudar, quantas matérias por dia, quantas horas. Então assim, eu ia do jeito que dava, sabe? E aí algo que foi depois me dando assim uma condição de compreender mais o que é estudar para concurso, foram os próprios professores. Me recordo assim do Francelino, professor Francelino de LODF, dando algumas dicas assim de estudos. Na época o professor Paulo Igor, que eu também achava ele bem legal, a matéria dele, que era direito penal, assim, a matéria que já me identificava como polícia ali naquele momento. Professora Rebeca Guimarães, uma figura. E alguns outros professores, professor Milhomem, é um nome diferente, né? Então é fácil de lembrar. Então, assim, ao ponto que eu ia assistindo às aulas desses professores, eu também ia captando algumas dicas que eles soltavam ali e me facilitava de compreender mais e, enfim, melhorar a minha condição de estudos. Mas aí eu seguia de manhã até a hora do almoço, às vezes eu parava, às vezes a aula estava interessante, eu nem almoçava. Ia de tarde também, de manhã o horário que menos rendia. Eu acordava, ficava naquele processo ali de estudo, vai, não vai. Aí à tarde já estava um pouco mais desperto, à noite era o horário que eu estava mais ligado. E de madrugada, então, é o horário que melhor rendia. Então você é o contrário, né? Porque já as pessoas rendem mais de manhã. Não, eu acordava de manhã, assim, aí eu já me conhecia, né? Me conheci dentro desse processo, falei, não, então se eu não vou me cobrar tanto, estudar o que eu puder para adiantar a matéria de manhã. De repente eu revisava a matéria de manhã, fazia alguns exercícios, algo assim, para não absorver muita coisa, assim, só trabalhar o que eu já tinha. E aí do fim da tarde para frente era o horário assim que eu dava aquele gás, e de madrugada era o melhor horário para mim, tudo silêncio, minha esposa já estava dormindo. E aí eu estudava ali 3 horas, às vezes assim, dava 4 horas da manhã, cara, eu não preciso deitar porque amanhã de manhã eu tenho que levar ela no metrô. Aí quando eu empolgava demais, às vezes eu virava o dia, assim. Aí é lógico, ia dormir de manhã, que é o inverso, né? Todo mundo acorda cedo, aí às vezes eu ia dormir de manhã para render no horário que eu sabia que era melhor para mim. Então assim, eu estudei esses poucos meses aí até chegar na prova, assim, tempo integral. Tudo que eu podia fazer, a todo momento eu estava estudando. Porque eu não sabia como era estudar para concurso, então eu só pensava assim, meus concorrentes têm, sei lá, coach, porque um amigo meu tinha contratado tinha aplicativo de horas de estudos, então eu sabia que eu não tinha esses recursos, né? Então eu sabia que se eu sentasse e estudasse, eu também podia chegar junto, acreditando que era menos do que eles. Então, assim, eu no final das contas ainda consegui ser aprovado e alguns amigos nem foram. Então eu fiquei impressionado depois. Caramba, então dá certo, né? Foi um ritmo muito puxado, assim. Eu paguei um preço, fisicamente falando, porque foi o jeito que eu entendia que servia e foi o preço que eu paguei, assim. Então, beleza, então vamos lá. E nesse tempo aí bem intenso que você se dedicou aos estudos, algum momento pensou ali em desistir, achou que não valia a pena passar por tudo isso? Olha, eu, assim, para falar que pensar em desistir,
eu não me dava o direito de pensar dessa forma, porque quando eu pensava na minha filha, no meu casamento, minha família, e eu já tinha comentado com algumas pessoas, assim, foi um caminho meio que sem volta. A melhor coisa que eu vejo, assim, para quem é concurseiro é se comprometer. Quando se compromete, dá vergonha de não estudar. O dia que eu acordava e ficava ali de bobeira na cama, hoje eu tô mais ou menos, meu irmão, aí logo alguém me mandava uma mensagem, aí meu irmão, como é que tá os estudos? Aí na hora eu já, caraca, eu tô me cobrando. Aí eu mesmo já me cobrava e não posso deixar, e aí eu dava meu jeito, assim, de levantar, jogar água na cara, tomar um café. Aí já pegava uma aula ou outra que era um professor bacana, fazia uma piada, alguma coisa, e aquilo ali ia fluindo, sabe? Então, assim, para eu ser sincero de dizer que eu pensei em desistir, era sofrido, assim, eu já chorei, com certeza. Chorou? Já chorei, porque teve uma aula de direito que... Eu sou formado em educação física, né? Trabalhei uma grande parte com isso, eu fui músico profissional durante um tempo, então essa área de concurso eu não conhecia, era muito novo, então direito, quando é que eu tive contato com isso, sabe? Então, assim, chegava em determinadas aulas que eu falei, meu Deus, como é que é isso, assim, bicho de 7 cabeças mesmo. Teve uma aula que eu me recordo, assim, de assistir ela 8 vezes, assim, eu assisti ela aqui agora, não entendi nada, aí assisti de novo. Para eu processar aquilo ali foi muito demorado, assim, 8 aulas da mesma seguida, anotando até as palavras do professor para ver se aquilo ali massificava na minha cabeça. Então, assim, eu lembro de chorar, assim, caramba, é muito difícil. Mas eu não posso desistir. Como é que foi o dia da prova? O dia da prova foi uma ansiedade muito grande. Aí adiaram a prova, né? Eu tive um mês a mais aí para estudar. Aí nisso que adiaram a prova, eu tinha me inscrito para combatente também. Aí na prova de combatente, que foi primeiro do que a prova que eu realmente tinha como objetivo, de 60 questões eu acertei 43 na hora que foi marcar. Eu lembro que eu saí da prova, combinei com a minha esposa de ir pro cinema. Foi um filme assim que eu não me recordo de muita coisa não, porque a minha ansiedade minha cabeça estava na prova, né? Aí saímos do cinema, já tinha saído o gabarito, o extraoficial. Aí eu lembro que a gente sentou de costas um pro outro, eu ia lendo a letra e a questão, e ela ia fazendo a marcação. Aí, de acordo com o que eu falava assim, letra B, por exemplo, eu só vi o e aí eu ia falando e ela dando esse traço. E eu, na minha cabeça, caraca, ela tá só riscando. Às vezes é porque eu errei, né? Porque geralmente quando erra faz do X, né? E aí no caso ela tava fazendo o verificado ali. Cara, quando eu já tava assim, desacreditado, falei, caramba, será que eu errei isso tudo? E aí quando a gente virou um de frente pro outro, eu, e aí, quanto? Ela, 43. Eu, não acredito, minha primeira prova, 43 de 60. Isso é bom. Era mais que a metade, né? Então, assim... Aí quando saiu o resultado definitivo, eu fiquei com 41. Aí eu não entendi o que tinha acontecido. Aí fui lá, entrei no site da banca, aí eu peguei o espelho lá do gabarito, aí eu entendi o que aconteceu. Uma determinada questão eu deixei em branco e a resposta dela eu marquei na resposta de baixo. Então eu anulei uma, estava zerada, e a outra tinha 2 respostas, então eu rasurei. Então eu perdi 2 pontos, a nota de corte foi 42, eu estava 1 ponto acima, e depois eu fiquei 1 ponto abaixo. Aí eu assim, caramba, ok, vamos lá, respira, não dá tempo nem de chorar, porque assim, o meu objetivo agora é passar na prova para corneteiro, que era o que eu realmente queria, porque tinha envolvimento com música e tudo mais, eu vou ser policial do mesmo jeito. Então, assim, aí... Só para contextualizar, pessoal, foi numa data diferente? Foram datas diferentes. Mais à frente? Isso. A prova de especialista corneteiro e de músico era para ser um fim de semana antes, digamos, o último fim de semana de abril, e a prova de combatente, primeiro fim de semana de maio. A de combatente adiou para a última semana de maio. Aí eu pensei, falei, acho que a de músico ela vai ficar ali seguindo a mesma sequência de como estava antes, uma semana de diferença e tal. E ela foi para 1º de julho, eu me recordo da data porque é aniversário da minha esposa. Então não foi fácil, assim, o primeiro aniversário dela, com a gente morando juntos e tudo mais, e eu lá, longe, fazendo prova. Ela passou um dobrado comigo também, assim, porque ela chegava em casa, nossa, mas você não me dá atenção, e mas eu tô estudando para te levar pra praia, sabe, assim... A família participa, né? A família participa. E é necessário, assim, muita compreensão.
para entender que é um momento de sacrifício da pessoa em prol de um objetivo maior. Né? Meu pai mesmo, assim, ele falou para mim, olha, a minha vontade de ir lá te visitar e tal, eu não ia porque eu sabia que você estava num processo assim de não me incomode, assim, sabe? Não tire minha atenção. E aí ele fala que ele chega, às vezes, que ele chegou aí lá em casa, né, assim, um almoço no fim de semana, porque a pessoa também ela tem que ter um momento, assim, para respirar, ver gente diferente. Eu aproveitava sempre em um momento do dia para, assim, ir correr, praticar um esporte, alguma coisa, para espairecer, para oxigenar, assim, para renovar o visual, para ver o pôr do sol, assim, me manter conectado com Deus, porque não é brincadeira, senão a pessoa não aguenta. E aí foi isso, então assim, aí a prova de músico adiou, aí todos os cursinhos vinham, tendo aquelas aulões e não sei o que e tal, e quando passou a prova de combatente, acabou. Então era eu comigo mesmo, o material que eu tinha agregado até ali, e continuei estudando até chegar na prova. Aí chegou num ponto assim que as contas de casa já não estavam dando, eu tive que arrumar um emprego, alguma coisa assim para gerar um pouco mais de dinheiro para facilitar as coisas lá em casa. Trabalhei de motoboy com a moto emprestada de um camarada que também ia fazer a prova da PM. A gente se esbarrou num cursinho, um desses aulões, na verdade. E aí a gente comentando, da época de faculdade, que a gente andava de moto para voltar para casa, não sei o que e tal, legal, aquele momento. Aí eu lembrei dele, falei, cara, apareceu um emprego para mim de motoboy, só que eu tô sem moto e tal, não sei o que. Ele, pô, mano, eu não tô usando minha moto, pode ficar emprestada. Aí mandei arrumar a moto do cara e tal, trabalhei um mês, aí a empresa faliu, não ganhei nada, ainda tive que devolver a moto, e eu não ia devolver a moto do jeito que eu peguei, devolver a moto melhorada, então eu gastei um dinheiro que eu não tinha. Enfim, foi assim... Foi duro, hein? Foi duro. Mas deu certo, aí avança deu um pouquinho. Deu certo, aí cheguei na prova, fiz a prova, cheguei lá, me concentrei, fiz ali uma oração, pedi a Deus que me desse sabedoria para eu me controlar e poder realizar a prova do jeito que precisava. E fiz a prova, fomos pro cinema de novo. Nesse dia eu não consegui nem assistir filme, coisa nenhuma. E aí fomos fazer a marcação. A nota de corte dessa vez foi 40 pontos, eu fiz 44. Estava dentro, então eu sabia que se eu perdesse 2 pontos, igual foi no anterior, já tinha eu ainda estava dentro, sabe? E aí beleza, então a partir de agora vamos vivenciar o que é um concurso de carreira policial, porque são muitas etapas, né? Então que vem a próxima etapa, redação, reprovei na redação. E aí, como é que eu faço? Tinha que tirar 6, eu tirei 4,76, eu precisava de 1,24. E aí falei com a professora, ela, olha, não estou podendo fazer esse recurso porque a banca está deferindo os meus recursos e acho que, não sei se eles já entenderam como é que eu trabalho, mas eu vou te orientar aqui uma pessoa e essa pessoa que ela me orientou é aquela coisa, o amigo do meu amigo também é meu amigo, né? Então eu confiei que eu podia contar com ele, só que ele me cobrou o dobro do preço. Eu não falei, meu irmão, não tenho o dinheiro que ela está me cobrando, imagina o dobro. E aí meu sogro se compadeceu da minha situação, me emprestou o cartão, paguei. Eu fui o único candidato do concurso de músicos e corneteiros que ganhou 2 pontos de recurso. Eu vi outro milagre na minha vida naquele momento, assim, e aí eu estava dentro de novo do certame. Aí veio a próxima etapa, teste físico. Graças a Deus fui bem na corrida, barra, abdominal. Chegou na natação, estava meio... mas consegui também. E aí próxima etapa, exames médicos. Eu saí já dos testes físicos sabendo que eu precisava ali de mais de R$2.000 para poder fazer os exames médicos, porque é uma exigência muito grande de muitos exames. Fiz uma rifa e pude contar com muita gente boa, assim, que contribuiu, que não pediu nem rifa, só queria saber da minha aprovação. Teve pessoas assim, cara, minha esposa trabalha numa clínica e ela disse que você pode ir lá que o exame é de graça para você. Caramba. Então, assim, eu me emociono por saber que existe muita gente do bem e, graças a Deus, eu estou rodeado de bons amigos, assim. E aí deu certo, passei. Aí veio a etapa da prova prática instrumental. E aí eu estava já estudando, falei, finalmente uma etapa, assim, que eu sei o que fazer, né? Eu já sabia mais ou menos o que fazer, assim, como seria a cobrança da prova. Eu já fui músico, já toquei em concursos de banda que eu sabia que tinha um jurado que ia ficar me olhando, que isso dá um nervosismo. Então, ali eu sabia como desenvolver. Só que deu um problema no meu dente e eu não podia extrair ele. Então, eu passei um mês estudando com dor. E se eu tirasse ele, podia inflamar. Então, como é que eu vou tirar um dente que vai me atrapalhar de fazer a prova que exige da minha estrutura bucal, por exemplo? Aí eu
aguentei mais essa também, fiz a prova, fiquei entre os 10 melhores colocados ali do quadro de corneteiros. Beleza. 2 dias depois da prova, esse dente praticamente quebrou, assim. A dentista, pode vir aqui, vamos resolver isso aí logo e tal. Foi até o último minuto. Foi até o último minuto. Fez a prova com dor, imagina. Assim, eu só queria saber de terminar logo aquela prova ali. Caramba. E aí 2 dias depois, aí aconteceu o que aconteceu, a dentista vem aqui, vamos resolver, vamos tirar logo esse dente, depois você estiver na polícia fica mais fácil fazer todo um tratamento e tal, enfim. E aí assim foi as outras etapas, que foi a etapa de vida pregressa, graças a Deus, por onde eu andei eu deixei assim boas amizades, portas abertas. Então foi um momento assim que esse foi um momento assim tranquilo, sabe? E aí, enfim, quando eu achei que o concurso iria homologar, quando fez ali a verificação de todos os candidatos aprovados no concurso, eram 18 vagas, eu era o 30º, e pelo edital eu seria eliminado. Aí eu, meu Deus, eu não acredito. Então ali eu comecei todo um trabalho extra concurso de procurar as autoridades que podiam me ajudar a resolver aquilo. E fui procurar ali o alto comando da PM. Olha, se de repente você tiver uma avaliação positiva do Tribunal de Contas, de repente a gente pode negociar isso daí. E aí começou todo um contexto, assim, no começo as pessoas, não vai dar em nada, e eu ia sozinho fazer o que precisava, e depois as pessoas foram percebendo que era possível, aí começou ali a agregar um grupo, aí formamos uma comissão. Então, assim, quando eu achei que, beleza, venci todas as etapas do concurso, ali foi que eu comecei a trabalhar dobrado, assim, para poder não ser eliminado nesse primeiro momento. E aí aconteceram algumas reestruturações lá na polícia, trocou de comando, aí o próximo comandante percebeu ali que era possível assinar sem eliminar, mas já não tinha como convocar. Aí veio a pandemia. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Aí os músicos e corneteiros, eles já não entraram na primeira turma de curso de formação da polícia, junto com os primeiros combatentes, por exemplo. Ficou para a segunda turma. E aí, nesse meio de caminho aí, veio a pandemia, atrasou um pouco as coisas, adiou, teve convocação, desfez a convocação, aí o curso era para começar no meio do ano, começou só no fim do ano. Aí, nesse meio de caminho, houve uma promoção dentro do quadro, 6 pessoas foram promovidas e apareceram 6 vagas. Aí eu, opa, olha lá. Quando teve a primeira convocação do quadro de músicos e corneteiros, algumas pessoas desistiram para ir para o concurso do bombeiro, para assumir como combatente também. E aí eu cheguei mais perto das vagas. Até que chegou agora. Aí o segundo curso de formação para os combatentes foi junto com o primeiro curso dos músicos, certo? Eu vou entrar agora no terceiro curso para os combatentes e a segunda turma de músicos. Na reta final, assim, tivemos as avaliações da Procuradoria-Geral do DF, Tribunal de Contas, a administração atual da Polícia, Comandante-Geral, Coronel Vasco, Sim. Uma pessoa muito humana que me recebeu, ouviu a nossa história e disse que da parte dele ele faria tudo que pudesse para que nós pudéssemos preencher essas vagas, pelo menos. E aí fez mesmo, cumpriu com a palavra, uma pessoa assim que eu me sinto honrado de ter conhecido, de ser um serviçal, digamos assim, uma pessoa que vai obedecer os comandos dele, porque é uma pessoa diferenciada. E são 6 vagas, eu era o 7º. Aí na semana próxima à convocação, uma pessoa desistiu, me deu a carta de desistência, fiz todo um movimento de protocolar aquela carta no cartório, levar lá na DRS. Enfim, quando saiu a convocação, meu nome estava lá. O derradeiro da lista fui eu. Então, quando eu passei, as pessoas já sabiam que elas iam ser convocadas, eu não tinha essa certeza. Porque eu entreguei a carta de desistência, mas poderia ser que eu ficasse por uma segunda chamada. Então eu tinha, de certa forma, uma certeza, eu vou entrar, mas não sabia quando. Então, quando saiu dia 12 de novembro, 6 horas da manhã acordei, o grupo já tinha mandado lá, Diário Oficial. Aí eu, meu Deus, abri o Diário Oficial, a emoção foi tanto que digitei meu nome errado. Meu Deus, meu nome não tá aqui, pera aí. Calma, já digitei errado. Beleza, apaguei, digitei letra por letra, tava lá o meu nome. O único nome Gesiel que tinha no Diário Oficial inteiro, então foi fácil. E aí ali eu virei pro lado, beijei minha esposa, deu certo.
deu certo, deu certo. E aí ela, parabéns e tal, aí voltou a dormir, era muito cedo. E aí na hora eu lembrei do meu pai, vou lá no trabalho do meu pai. Foi quando você gravou Foi aquele quando eu gravei vídeo aquele vídeo. que você tocou a música. Foi, eu tinha, meu pai, ele presta um serviço assim na amizade para um amigo dele, que é uma pessoa, são dois amigos de longa data. Então meu pai às vezes vai lá, abre a loja, faz aquela conferência e tudo mais, e depois vai embora, assim. Meu pai não aguenta ficar parado, é um cara muito ativo, então ele aproveita disso para, como ele fala, fazer a fisioterapia dele, sabe? E aí, enfim, eu sabia que ele ia estar lá nesse lugar, dava tempo de eu ir lá antes de ir trabalhar, e eu fui. Quando eu estava chegando, um colega de trabalho dele estava chegando também, chama lá meu pai e tal. As pessoas já sabiam desse processo, que eu estava para ser chamado e tudo mais, e ele sabia, então eu falei, e se der, grava, por favor, que eu vou fazer aqui uma homenagem para ele. Aí foi aquele vídeo, do jeito que foi. Eu não ia compartilhar aquele vídeo. Eu recebi o vídeo por parte do meu pai, aí eu ia trabalhar, mandei aquele vídeo no grupo dos aprovados. Eu imaginei, falei, vai estar todo mundo postando foto com os familiares, aquela festa, né? Meu nome no Diário Oficial, eu mandei. E nisso deixei lá, fui trabalhar, eu não posso ficar mexendo no celular durante o trabalho. Saí do trabalho, eu já tinha combinado de passar a tarde com a minha filha, comemorar esse momento com ela também. Né? Filha, seu pai conseguiu, tudo mais. Legal. Né? E aí, quando foi de tarde, me ligaram. Boa tarde, senhor Gesiel. Sim, sou eu. Aqui é a pessoa tal da Secretaria de Comunicação da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu falei, rapaz, não falou nem pela sigla, né? Falou o nome completo. Nossa, o que aconteceu? Sim, sou eu. Falei, será que eu vou preso antes de entrar? Enfim, brincadeiras à parte, ele falou, olha, tem um vídeo circulando aqui na internet de um rapaz tocando um instrumento, e aí vem um senhor e abraça, é você, é seu pai nesse vídeo? Eu falei, sim, sou eu, foi hoje de manhã, fui dar notícia para ele da convocação, e ele falou, olha, esse vídeo emocionou algumas pessoas aqui, queria saber se por parte da polícia a gente pode utilizar esse vídeo. Eu falei, olha, se a minha intenção é entrar para a corporação, para servir a corporação, eu penso que eu posso servir antes mesmo de entrar. Então, por mim está autorizado, fiquem à vontade. E aí, finalizou o dia, algumas pessoas me mandando mensagem, né, dando os parabéns e tudo mais. Não tinha feito essa publicação na internet. No final do dia eu fiz um outro vídeo tocando, que até foi compartilhado lá pelo Gran Online. Passei, meu nome no Diário Oficial e tudo mais. Estava lá com a minha filha nesse momento. E aí, quando foi no outro dia de manhã, um colega meu, que também está aprovado nesse concurso, me ligou. Cara, minha mãe ficou emocionada com o seu vídeo e falou para você postar, porque outras pessoas podem se emocionar também, tudo mais, no momento desse que a gente está passando, né? Assim, traz um pouco de esperança para as pessoas. Falei, olha, como é mãe, não dá para negar, né? Aí eu fui e postei o vídeo. Na mesma hora, a PMDF postou o vídeo também. Eu só lembro do meu celular andando sozinho, assim, caramba, o que está acontecendo? Quando eu olhei, um monte de notificação com fotos de gente que eu nunca vi, assim, do país inteiro, compartilhando, me dando os parabéns, aí viralizou, aí eu virei o soldado famosinho. A gente viu essa história e se emocionou junto também. Que legal. Gesiel, parabéns pela história, muito, muito emocionante. A gente fica muito feliz que fizemos parte dela, né? E eu queria aqui pedir para você talvez o conselho final que você daria para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente desmotivado, passando por um momento difícil, às vezes foi demitido, às vezes está naquele limbo ali profissional e não sabe o que fazer. Qual é o seu conselho para que essa pessoa não desista, siga em frente, como você fez essa batalha aí, que foi árdua? Primeiro a batalha intelectual, depois a batalha de outras etapas, depois a batalha até de conseguir entrar, né? Administrativa, digamos administrativa, assim. De espera, né? De paciência. Sim, 4 longos anos. Qual que é o seu conselho às pessoas? Olha, quem está passando pela situação é que sabe, né? O que quer para ter uma vida com um pouco mais de conforto, mais de paz, dormir bem. Então, assim, acho que o primeiro passo é olhar para si e ver o que quer. O que a pessoa quer para si. E se ela vê que um concurso público pode promover para ela esse bem que ela tanto procura, então já começa por aí. Saber o que quer, acreditar com todas as forças. A pessoa com fé, ela é capaz de muita coisa. E se Deus ajuda quem cedo madruga, como dizem, então assim, se a pessoa faz a parte dela, pode esperar
que o retorno é certo. Pode não ser amanhã, depois de amanhã. No meu caso, foram 4 longos anos assim, de espera, de muito trabalho, sangue, suor e lágrimas, literalmente, sabe? Mas assim, deu certo, estou chegando. Amanhã, dia 1º de dezembro, eu vou entregar os documentos e vou definitivamente colocar meu pé dentro da instituição já assim, nossa, agora é certo. Contagem regressiva, 26 dias para eu entrar no curso de formação. Eu desejei demais chegar naquele lugar e estou chegando. Então, assim, foi graças a manter esse objetivo dentro do meu coração que as coisas aconteceram. Então, assim, eu penso que Deus viu todo esse processo e em nenhum momento eu falei assim, se der certo deu, ou então vou fazer pela metade. Acreditar com todas as forças. Transfere o amor que sente pelo pai e pela mãe para aquilo dali, pela filha. Não é nem por mim, é pela minha família, é pelo lugar que eu quero morar, é pela praia que eu quero visitar, pelo país que eu quero viajar. Enfim, cada um sabe do que quer para si, mas depositar nesse querer toda a força que tiver possível, é aguentar o que tiver que aguentar, suportar as dificuldades, mas ao tempo que ela fizer o que precisa, ela vai ter esse retorno. Um dia esse retorno chega. Eu acredito nisso e foi dessa forma que eu cheguei aqui. Geisiel, obrigado mais uma vez. Uma honra conversar com você. Certamente a sua história vai inspirar muitos concurseiros, candidatos aí pelo Brasil e espalhar o bem, né? A gente tem que espalhar coisas boas, principalmente nesse momento atual, tão difícil, tantos desafios. Sua história é uma luz de esperança para muita gente e uma grande alegria aqui para o GRAN. É para isso que a gente existe, é para isso que o GRAN Curso Online existe, para construir histórias como essas, ajudar, né? Quem constrói é você, a gente só tenta ajudar de alguma forma nesse caminho. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço mais uma vez, uma oportunidade ímpar na minha vida. Estou realizando um sonho aqui também. E a você que nos acompanha, assine o canal, ative as notificações. Muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos não assinam o canal, não seja uma delas. A gente precisa espalhar esse conteúdo para ajudar mais pessoas em todo o país. Toda quinta-feira tem uma entrevista nova por aqui, há mais de 3 anos. Aguardamos você na próxima. Até mais. E aí, vovô? E aí, vovô? Deixa eu te falar. Tem alguém te chamando ali.